Olá, gente. Mais uma vez aqui, ó, só para a gente fechar essa parte de ligações iônicas, gente. Olha só, observe bem essa simulação. Os pontos em azul que você vê nessa simulação, dizemos então que são os elétrons que ficam então circundando entre os átomos de uma substância. Digamos que nós estamos vendo aí um material, onde nesse material é construído de vários átomos. E aí então os elétrons que você vê em pontinhos azuis, eles realizam então ligações com esses átomos. Observe que eles estão bem livres, né? Então, podemos dizer o seguinte: os elétrons envolvidos em ligação são os elétrons de valência. Tudo bem? Mas o que é uma valência? Olha lá, vamos observar de novo aqui essa simulação. Observe que as formas circulares em que os elétrons fazem em volta desse ponto vermelho, que é o núcleo, podemos dizer assim, são justamente quem? Os elétrons que são posicionados na sua última, vamos dizer, camada. Ou melhor dizendo, são os elétrons mais afastados do próprio núcleo. Então são eles que realizam as ligações. Então, dizemos o seguinte: são elétrons que se encontram mais afastados do núcleo de um átomo. Então são eles que são os responsáveis para que se possa então fazer uma ligação química. Neste caso, ocorre simultaneamente a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Isso que é uma ligação iônica. Agora, gente, olhe só esse vídeo. Assistam com atenção o que acontece nessas transferências de elétrons. Só para que a gente possa então ter um reforço um pouquinho a mais para compreender o que acontece nesses átomos quando se ligam para se formar o que nós chamamos então de substâncias. Acompanhe aí. Gente, para que a gente possa então entender melhor um pouco mais sobre a ligação iônica, bora observar essa simulação, tá? Vamos imaginar aqui que eu tivesse então dois átomos, tá? Essa ligação iônica ela ocorre entre dois átomos quando o núcleo de um dos átomos ele tem a atração suficiente para remover o elétron do outro átomo. Observe então que o átomo que você tem à sua esquerda, em roxo, é o átomo de sódio. Ele tem disponível um elétron. O átomo que você encontra à sua direita, que é o verde aí, ó, é o cloro. Ele tem 7 elétrons disponível. Tudo bem? Vamos observar então isoladamente o átomo de sódio. Ele tem disponível, como nós falamos agora há pouco, um elétron. Ok? Desses, vamos dizer assim, elétrons que ele tem, esse um elétron é que vai ser disponível. E o cloro, por ter mais elétrons, por ser mais eletronegativo, o que vai acontecer? Ele vai então atrair o sódio para próximo de si, arrancando este um elétron. Legal? O sódio agora, portanto, ele fica como? Vai ficar positivo. Por isso nós representamos em Ar+. Legal? Se nós formos observar então agora o átomo de cloro, tá? Olha só o que nós temos. O elétron removido do sódio, né, deixa então o átomo de cloro muito mais o que? Eletronegativo. Tudo bem? Por isso nós representamos Cl-. Então aí nós temos Cl- e Na+, cátion e ânion. Ok? Nessa observação, nós teremos então o que é chamado de cátion Na+, e ânion Cl-. Legal? Beleza, gente? Tranquilo? Continuidade, então, gente, olha só. Essa forte atração explica o motivo de as substâncias iônicas apresentarem elevada temperatura de fusão e de ebulição. No estado sólido, essas substâncias aglomeram-se formando uma rede alternada de cátions e ânion, como mostra no esquema a seguir. Olha aí. É algo bem parecido com o que nós acabamos de ver logo no início desse slide. Os elétrons aí, que praticamente ficam circundando entre as partículas positivas, vamos dizer assim, é o que nós chamamos então de rede alternada de cátions e ânions.
onde os cátions são as cargas positivas e os ânions são as cargas negativas. Legal? Beleza aí, gente? Outra característica das substâncias iônicas é que no estado líquido ou quando dissolvidas em água, elas têm a capacidade de conduzir eletricidade. Lembre-se de que para ocorrer a condução elétrica é necessária a existência de cargas elétricas, nesse caso, os íons. Com liberdade de movimento, por isso, no estado sólido, as substâncias iônicas não conduzem eletricidade, pois seus íons não têm mobilidade. Olha só, gente. Observe essa simulação para que a gente possa entender melhor o que foi falado. Aqui eu tenho o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele foi colocado então em água. Ocorreu, na verdade, o que? Uma dissolução. Esse fenômeno, gente, é chamado então de dissociação, onde o composto iônico ele é dissociado, as partículas que fazem parte do sal de cozinha, do cloreto de sódio, ela é dissociada em água. E aí nós vamos observar que os íons em movimento, aleatórios, como é mostrado na simulação, onde você vê aí o íon sódio e o íon cloro. Esse tipo de solução, gente, é conhecido como solução eletrolítica, devido à mobilidade em que esses íons, cátions e ânions, se apresentam dentro da molécula água, ou melhor dizendo, da solução, digamos assim. Ok? Beleza, então? Uma outra situação um tanto interessante, ainda falando sobre essa solução do sal em água, nós vamos observar que se nós conectarmos uma bateria nesta solução, será percebido então que o lado positivo desta bateria, ao conectar, por exemplo, um eletrodo, podemos dizer assim, aí você vê um bastão vermelho, ele atrairá então para o lado positivo as partículas que estão soltas dentro dessa solução, as partículas negativas. Já no caso contrário, se você for observar do lado negativo, atrairá quem? Partículas positivas. Respectivamente falando, gente, nada mais nada menos é quem? O cloro é atraído para o lado positivo e o sódio é atraído para o lado negativo. Isso, então, gente, cria o que nós chamamos, então, de o direcionado, vamos dizer assim, formando uma corrente elétrica. Imagine, então, se eu colocasse, digamos assim, uma lâmpada entre os fios. Eu iria perceber, na verdade, que essa lâmpada iria acender. Acreditem, se já que eu digo que os elétrons que estão livres na solução, eles acabam então conduzindo a corrente elétrica, então se eu colocar uma lâmpada entre aqueles dois fios, ou melhor dizendo, entre essa parte do fio, seja de um lado ou do outro, eu verei então acender essa lâmpada. Olha só, gente, que legal, né? Isso, então, é uma amostra do que nós podemos, então, dizer que as soluções eletrolíticas, que é um caso como acontece nos compostos iônicos, ou melhor dizendo, todos os compostos iônicos, quando colocados em água, sofrem esse fenômeno chamado de dissociação, que quer dizer, os elétrons ficam livres dentro da solução. Olha só, gente. Beleza? Legal? Então, aqui fechamos a parte de ligações iônicas. Na próxima aula, vamos falar um pouco mais sobre outros tipos de ligações. Legal, gente? Ok? Tchau!